Fala pessoal, beleza? Final de semana e lá vamos nós para o nosso estudo de final de semana, tá? Esclarecendo para alguns inscritos novos, né, o nome Allbrooks Técnico, né, vem das leituras do Allbrooks, tá? Do estudo da metodologia. Realmente eu me encontrei dentro da metodologia do Allbrooks. E para quem conversa comigo ou já conversou comigo, sabe que eu indico que as pessoas comprem o livro, né? Porque nada vai ter mais informações do que os livros do Brooks, tá? Já estudei, já fiz o curso grande, né, já fiz as leituras e releituras, e daí veio o nome, né, da página do Allbrooks, porque a metodologia que eu uso é a leitura de price action do Allbrooks. Técnico, né, porque eu percebi o meu lugar, né, o Brooks ele tem mais de 30 anos de mercado, ele consegue fazer operações quase que barra a barra, ainda com assertividade alta. Mas eu sei que eu não estou, né, nesse nível, eu não faço tantas operações, eu faço ali 5, 6 operações dia, tá? E pego minha fatia do mercado e paro. Normalmente eu não opero, né? Como algumas pessoas pensam que se dá para operar, né? Ele vai fazer a operação o dia inteiro, né? Não, você tem que pegar a sua parte ali e se preservar, né, para o dia seguinte, né, para uma outra leitura que você possa fazer que seja clara o suficiente para valer o risco, tá? Então é mais ou menos essa a ideia do mercado, né? Você não se expor em tempo integral, tá? O tempo todo. Você não é uma máquina de cliques, né? Você é um analista gráfico, tá? Então você faz aquilo que faz sentido dentro da análise gráfica, tá? Então a gente começa aqui pelo nosso estudo semanal, pensando também em algumas possibilidades para a semana e para a segunda, né? E normalmente, né, nesses vídeos do semanal, né, eu acabo dando aqui alguns insights, né, de leitura gráfica e, claro, a metodologia, alguns parâmetros de análise técnica, né, que a gente vai ganhando com o tempo, beleza? Então, sem mais delongas, lá vamos nós, né, para a nossa análise. Aqui, pessoal, vocês... deixa eu tirar um pouco aqui, o que eu tiro aqui? Bom, eu vou remover essa linha aqui e também vou remover essa. Se precisar, depois eu faço. Aqui a gente tinha uma linha também que eu acabei apagando, né, que era de um triângulo expandido, né? Vocês podem ver que ela já foi cortada algumas vezes, mas que não tem rompimento, tá, nessa região. Também poderia fazer isso aqui, mas vai ficar muito afastado. Também posso fazer isso aqui, tá? Se vocês forem estudar o Brooks, né, quando ele fala sobre canais e linhas, ele vai falar que os robôs, né, eles têm várias possibilidades de estar realizando, por exemplo, essas marcações. Tá? Então ele cita muitas maneiras, né, de você, por exemplo, fazer isso daqui. Tá? E aí você observa, né, que não tem um bom rompimento aqui. Por quê? Porque um bom rompimento seria uma boa barra com mais de 60%, por exemplo, do seu corpo para fora dessa região. Para quê? Para ter maior possibilidade de continuidade. Então você gostaria de ter mais espaço, né, preenchido por essa barra, como algo como isso daqui. Ó. Sei que essa barra está muito grande, né, eu falei 60%, seria mais ou menos algo como isso aqui, né, a gente ter 60% ali mais ou menos dessa barra, né, para fora dessa movimentação. Para quê? Para eu entender que está tendo um rompimento de uma nova mínima, tá? E por que esse rompimento ele é tão importante, né, pessoal? Por quê? Porque olha o que veio acontecendo aqui, né? Aí a gente faz o estudo de lateralidade, que também, né, é muito importante dentro do nosso trabalho, né? Reconhecer lateralidades rápido. Para quem, né, quer pegar alguns insights de estudos, né, vejam os vídeos do final de semana, né? E olhem o que aconteceu, né, na semana seguinte, né, para vocês observarem o funcionamento de price action, tá? E ver, né, se vale a pena você investir num livro ou você investir nesse tipo de estudo, tá? Aqui foi a primeira barra contida, né, dentro da barra anterior. Isso aqui deu a possibilidade de lateralidade. Já falei para vocês em outros vídeos que o preço entre a 20 e a 50 me dá a ideia de lateralidade, tá? Pronto, né, eu tenho dois pontos aqui que de análise técnica, né, mais a leitura de price action, né, que é de barras sobrepostas, me dão a ideia de lateralidade. E eu tenho um doji, que é uma barra em lateralidade, né, é uma barra de lateralidade em uma única barra. Tá? Então depois eu tenho vários outros dojis e aí confirma muito mais isso. Né?
Aqui ficou uma região de suporte por volume, aqui eu tinha uma região de resistência por volume, e o preço acabou, né, ficando contido dentro dessa movimentação. Até então, sem um bom rompimento. O que é rompimento, né, pessoal? Quando a gente fala de rompimento, a gente quer que tenha gap, uma região. Aqui eu tenho essa região aqui a ser rompida. Se vocês observarem todas as barras, né, o preço acabou voltando. Né, ele até abre aqui embaixo, fecha aqui em cima, vem aqui embaixo. Só que ele não tem uma barra completa, por exemplo, ainda assim, né? Tá? Uma nova barra de baixo, por exemplo, sem que a máxima dessa barra esteja também abaixo, né? Completamente abaixo dessa região, com um espaço. Tá? Essa é a ideia do gap. E aí você observa o que veio acontecendo em lateralidade até agora. Tá? Para mim, aqui ainda me falta informação para eu dizer, olha, vai ter o rompimento? Para mim, tem muito pouca informação. A princípio, né, a gente tem que lembrar sempre de probabilidades, e o Brooks nos traz que 80% dos rompimentos de lateralidade irão falhar. Então, como esse rompimento ainda não aconteceu, né, o que eu tenho aqui é uma mínima parte rompendo uma barra anterior. É interesse, mas é bem pequeno. Né? Se você der zoom aqui no gráfico para dar uma olhada, né, você vai observar que você tem aqui um fechamento, né? Um fechamento rompendo a mínima anterior, mas ele é bem discreto, tá? Então, retornando aqui para o estudo, né, de lateralidade, desde que essa lateralidade iniciou, ela tem uma característica interessante, né, que quando o preço ele faz uma nova máxima, o que acontece logo em seguida? Ele reverte, tá? Essa barra aqui veio para baixo. Aí ele volta a subir e faz uma nova máxima, referente à máxima anterior. O que ele faz na barra seguinte? Ele reverte. Depois disso ele acaba não vindo testar mais essa máxima, que é a máxima, né, dessa movimentação até então, a máxima mais alta. Depois ele deixa, né, que ainda dentro dessa movimentação, agora analisando as partes inferiores, né, quando ele veio aqui abaixo de barras, né, que é quando ele veio abaixo desse doji, o que ele fez? Ele fez uma barra de alta. E aí depois ele veio na barra seguinte abaixo de barras, mas depois foi para cima novamente. Aqui, em determinado momento, ele veio abaixo dessa mínima, tá? Dessa mínima aqui. E aí a barra seguinte tentou, né, fazer uma movimentação de alta, mas voltou e fechou como um doji, uma barra interna. Né? Depois essa barra aqui veio levemente abaixo da mínima, aqui próximo da abertura dessa movimentação. O que aconteceu depois? Uma movimentação de alta. Essa barra também ela veio acima da máxima anterior e acima dessa região de volume aqui. O que aconteceu com a barra seguinte, né, que era a nossa ideia postada no vídeo da semana anterior, né, que fosse uma movimentação de baixa. Tá? E agora a gente tem nova mínima de novo, só que com um pequeno rompimento, né, como eu falei. O que tem acontecido, né, pessoal? Por que a gente fala que precisa de mais informação? Por que tem acontecido com novas mínimas? Tem revertido. Então, a maior probabilidade aqui, pensando nos 80%, é que essa movimentação ela seja revertida, que a gente tenha, por exemplo, mais uma 2BR aqui, mais uma barra de alta, uma barra que venha para uma movimentação de alta, né, mas deixa um pavio aqui de novo, né, afinal de contas agora também tem mais uma resistência que é ser rompida além das médias. Tá? Mas só que ele está fazendo mínimas mais baixas agora, e isso abre de novo, né, mantém aquela ideia do triângulo expandido, né, porque ele fez nova máxima e agora ele está fazendo novas mínimas. Eu falo para vocês que em triângulos expandidos, né, o preço ele sempre acaba escolhendo um lado para trabalhar. Né. Ele vem, né, até determinado momento ele faz o início do triângulo expandido, e aí de repente ele acaba escolhendo um lado, tá, para trabalhar e possivelmente, né, até mesmo romper essa região. Né. Ela não se mantém por muito tempo, né, fazendo megafone ali, com movimentações muito amplas. Né. Se vocês estudarem esse padrão, vocês vão perceber isso aqui que eu acabei de dizer. Tá? Então, pelos 80%, né, eu prefiro né, pensar em uma movimentação, por exemplo, de alta, tá, para essa semana. Pode ser só um doji? Pode, né, mas que, por exemplo, né, seja uma movimentação com fechamento positivo, até pela possibilidade também de alternância de barras e por esse rompimento ser bem discreto. Tá? Então, falado sobre o semanal, né, então a gente pode... O que é bacana, né, dessa ideia de você pegar o estudo do semanal aqui? Cara, se essa movimentação começa a dar correta,
pensa que ali no diário você vai ter alguns dias de alta, então a gente vai ter algumas boas movimentações de compra, e a gente pode ter alguns dias de compra de tendência, né, e a gente consegue pegar bem mais pontos, né, nesse tipo de movimentação. Se você olhar aqui, ó, são quase 6.000 pontos, né, isso dividido em dias ali, em 5 dias ali, mesmo que tenha dias de doji, né, já começa a ficar mais interessante agora pensar na compra. Assim como era mais interessante nesses dias aqui, eu me posicionar na venda, tá? Porque na semana anterior, o que a gente falou? O fechamento foi um doji, ele fez nova máxima, essa semana pode ser uma semana de baixa. E aí, se isso começa, né, a se confirmar, né, as ideias, né, vão corroborando a sua leitura e isso vai tornando a tua confiança, né, um pouco maior, tá bom? Então é essa a ideia, né, de você fazer e repetir, 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 né, até melhorar e melhorar, tá? Beleza? Então, vamos bater um papo aqui sobre o gráfico diário, a gente ver como é que está a nossa situação por aqui, né? Um time frame agora já é um pouco mais próximo da gente. Eu vou distanciar, tá? Não vou deixar tão próximo. Aqui a gente tem aquela mínima lá do semanal, né? Não tem rompimento, tá? Dessas duas barras não há rompimento. Dessas duas barras aqui também, ó, se eu pegar para essa mínima aqui, que é a mínima mais próxima, né? Que é essa mínima prévia, eu ainda não tenho rompimento, tá? Dessa região. Por quê? Porque eu considero rompimento depois que eu tenho uma barra e mais uma barra, né? Com o corpo da barra e seu pavio completamente fora da região a ser rompida. Tá? Tendo rompimento, aí você vai trabalhar alvos projetados. É mais fácil você trabalhar a princípio alvos mais próximos, né? Porque eles acabam dando mais rápido. E aí você tem um potencial, por exemplo, de alvo que é atingido de maneira mais fácil. Né? Lógico que tem alguns daqui de cima também já, porque já tem rompimento. Tá? Se você traçar a fibra aqui, é claro que você vai já chegar aqui, por exemplo, num primeiro alvo, que é, né, inclusive, essa região aqui, ó, que o preço deu, né, então ele deu o primeiro alvo dessa movimentação, para que ele chegue, né, ao segundo alvo aqui, que é o alvo que o Brooks usa, que seria aqui em 103, ele precisa romper agora esse fundo. Né. Ele rompendo esse fundo, ele também tem esse primeiro alvo aqui, e aí depois ele tem o segundo alvo, né, que está abaixo, inclusive do segundo alvo dessa outra movimentação. Mas aí é cedo ainda para a gente especular isso, porque a gente precisa ver o rompimento. A princípio, né, só para relembrar, né, aqui a gente tem aquela ideia de rompimento. Tá? Deixa eu só ajustar essa linha aqui que ela... Tá. Aqui a gente vê um triângulo expandido menor, né, pessoal? Não é aquele do semanal, tá? Esse aqui é bem menor, tá bem reduzido já essa movimentação. E ainda assim é um triângulo expandido, né? Você está vendo aqui o preço fazer novas máximas. E aí se repete aquilo que a gente estava conversando lá do semanal, num cenário bem maior. Mas quando o preço começa, né, a apresentar muita sobreposição de barras, é sempre interessante você tomar muita cautela, né, com essa tentativa de compra aqui, né, já rompendo, por exemplo, uma máxima prévia, ou rompendo uma mínima prévia, né, vai deslanchar. Essas movimentações de lateralidades, né, elas apresentam bastantes falhas, né, em rompimentos. Então, por isso, né, aquela ideia de que essa semana aqui, por exemplo, até mesmo no rompimento dessa movimentação aqui, a gente pode apresentar alguns dias de alta, tá? Para testar, inclusive, talvez até mesmo essa máxima aqui. E aí falha de novo, né? Porque ainda está em lateralidades, as médias estão flat, está contra as médias. Então tem bastantes pontos, né? Tem aquela região de volume do semanal, né? Que está passando mais ou menos por aqui, tá? Então tem bastantes pontos aqui, tem um espacinho aqui. E mesmo que essa movimentação, por exemplo, ela vá apresentar um rompimento, né? Aí ela vai precisar, né, ter uma barra que se desenvolva bem, né? Opa, essa cor não. Uma barra que se desenvolva bem abaixo dessa movimentação, tá? Para quê? Para ter a possibilidade do gap, né? Qual que é a possibilidade do gap? É isso, né? Ter o espaço, a região a ser rompida, tá? Então, eu tenho esse fundo a ser rompido, tem essa pequena possibilidade de wedge. O fundo é mais importante, tá? Se ele romper esse fundo, já daria para aceitar ali a possibilidade lá de ele vir buscar, por exemplo, né, os alvos ali. Buscar aqui, como a gente conversou, né, pelo menos o primeiro alvo dessa movimentação.
está em 103.995, beleza? Lembrando, né, que ele praticamente já deu alvo. Doji, né, barra interna, em fundo duplo, né, acaba sendo um padrão de compra, tá? Acaba sendo um padrão de reversão, tá? Essa barra interna em região de fundo, né? Ela rompendo essa máxima aqui, tá? Seria interessante, né, para uma movimentação de compra. Só que aqui a gente está falando do diário, tá? Tudo que eu falar para vocês, pessoal, que qualquer outra pessoa falar, anota. Depois você volta no gráfico, faz isso aqui, ó, né? Doji, 2BR, né, reversão em região de topo, nova máxima, tá? Barras internas, né, elas têm um bom potencial de reversão, tá? Só que aqui no diário, e aí a gente já vai bater o nosso papo ali sobre os 60, né? Se eu ver essa movimentação nos 60, eu já mostro uma para vocês ali. Aqui já é o tempo mais próximo, né, da nossa realidade ali, né, das nossas operações. Então a gente sempre está, né, de olho também aqui, porque se aqui está numa tendência de alta, eu sei que eu preciso focar em compras. Só que aqui, por exemplo, né, na sexta-feira, né, quando eu conversei com o pessoal da sala ali sobre venda, né, aqui, né, próximo do topo do canal, né, próximo do topo, nested wedges, trazendo esse contexto também do macro, né, porque se aqui fosse tendência de alta, eu jamais ia pensar em wedge, né, eu não posso estar pensando em wedge, tenho que estar pensando só em compra. Por quê? Porque eu sei que 80% das reversões lá vão, né, falhar e vai se manter a tendência de alta. Só que aqui 80% das reversões irão falhar e eu estou numa tendência de baixa, tá? Então eu estou somando as coisas, né? Eu não estou pensando só lá nos 5 minutos. Então eu sempre estou de olho aqui no 60, né? Agora estou dando uma olhada no 15 também, até para tentar, né, usar menos 1 minuto ali, porque eu sei que gera muita ansiedade em vocês. Então eu estou evitando às vezes de mandar alguma coisa do 1 minuto lá no grupo também, tá? E aqui era a tendência de baixa. E 80% das tentativas de reversões irão falhar, né? A gente tinha acabado de ter uma wedge, né, aqui, ligando esse fundo com esse fundo e esse fundo, né? E aí apresentou uma boa movimentação, né? Só que já apresentou uma movimentação já, né, com suas duas possibilidades de perna, né, aqui para essa movimentação também, né, que é o esperado, duas pernas. E aí ainda estamos, né, dentro de uma tendência de baixa, só que agora tem uma pequena, né, modificação. Mudou um pouco a estrutura, ou para uma lateralidade, ou agora para pensar numa possibilidade de reversão. Por que aqui eu ainda pensava que podia ter uma correção? Porque a gente não tinha tido, pessoal, se vocês olharem um pouquinho para trás, desde essa barra, né, ou esse candle, a gente não tinha tido nenhuma barra testando a média móvel de 20, tá? Depois dessa barra aqui. Tá? Então a gente viu várias barras abaixo da média móvel de 20. E aí a gente fica com aquela ideia, né? Mesmo que a gente tenha um gap de média, a gente ainda espera, né, um último repique dos vendidos, um último suspiro dos vendidos para ainda dar uma venda. Gap de média é uma venda e o gap de média precede a MTR. Então, as movimentações normais elas são lentas, né? Principalmente as movimentações de reversão. Normalmente elas não vêm, né, naquela volta em V, relembrando, né, aquela volta em V é rara, né, ela não acontece o tempo todo, tá? Então aquilo ali não é regra. A regra é uma movimentação difícil e migra para uma lateralidade, né, que só depois, né, acaba migrando para uma movimentação de alta, tá? Mais lenta. E aqui tem uma movimentação, né, como eu falei agora, mudou um pouco as coisas. Por que mudou um pouco as coisas? Porque até então, né, a estrutura ela era toda, né, de baixa, né, você não via novas máximas. Aqui eu tenho a primeira nova máxima, né, dessa movimentação, desse próprio repique aqui, ó, né, ou desse mesmo repique aqui, que aqui já teve uma movimentação mais funda, né, logo em seguida, depois dessa barra. Tá, eu tenho nova máxima. E agora, até então, né, a gente tem tido fundos mais altos. Então essa estrutura ela pode
está começando uma movimentação de uma lateralidade, né, para ir para uma movimentação de alta, tá? Então, relembrar e estudar, né, fazer esse tipo de leitura aqui também te deixa mais calmo, né, a longo prazo, tá? Então, aqui no M60 é tendência de baixa? É tendência de baixa. Teve uma tentativa de ir acima da M20, pode ter uma nova tentativa e agora ter um gap de média, né? Ou só, né, essa tendência de baixa ser renovada, né? Isso aqui ter sido só um teste do topo do canal, né? A gente precisa acompanhar para ver, né, como que vai ser o desenrolar, né, da próxima movimentação. De onde que veio essa linha, né, pessoal? Essa linha ela vem dessa linha aqui, né? A gente replica, a gente faz essa linha aqui, né? Deixa eu até reajustar ela aqui. Essa daqui eu ajustei assim mesmo, tá? Porque esse aqui como um overshoot, tá? Esse fundo com essa movimentação. Também tinha feito essa outra aqui, tá? Mas optei por essa maior, porque essa maior me deixava nessa possibilidade aqui, ó, né? Que é copiar essa linha aqui e jogar ela na máxima, tá? Da movimentação desses dois pontos. E aí ele chegou aqui, tá? Beleza? Então, aqui estamos ainda dentro, estamos contidos dentro do canal de baixa, tá? Canais de baixa são, né, em sua maioria, bandeiras de alta, tá? Porque normalmente o rompimento é da linha de tendência e não da linha de canal, tá? 75% das vezes, 25% das vezes, tá? 25% das vezes vai ter falha de wedge, né? E vai romper para baixo, mas 75% das vezes, né, ele vai apresentar algum tipo de movimentação de alta. Então, rompimento aqui ocorre mais do que rompimento para baixo, tá? De canais. Beleza? Então, só retomando algumas estatísticas aqui. E aí, né, a gente vai bater um papo sobre o dólar. E o dólar, pessoal? Alguma mudança, né, drástica que te diga assim, olha, agora eu tenho uma direção, tá? Para mim não, tá? Eu ainda não tenho, né, uma movimentação muito clara para essa movimentação do dólar. É uma movimentação em lateralidade, né? Ele pode ainda vir aqui fechar esse gapzinho aqui, tá? Esse gap aqui, acho que é do diário, né? Esse gap aqui, depois a gente já vai chegar nele, para depois, né, apresentar um repique de alta, né? Mas é uma barra interna, tá? Sendo uma barra interna, a gente tem pouca informação, mas ela fecha muito próximo, né, do terço inferior dessa grande barra de alta, tá? Então ela começa a deixar a ideia que essa movimentação aqui ainda pode vir a níveis mais baixos, testar, por exemplo, aquele gap que está aberto ali, tá? Para depois voltar para dentro dessa movimentação aqui de novo, para fechar talvez, né, como mais uma barra contida aqui, né, mais uma barra sobreposta, tá? Então, no semanal aqui a gente não tem muita coisa, né, para usar, tá? Por quê? Porque ele não fez aqui, né, ainda uma nova mínima. Ele fez aqui, né, com esse rompimento. Depois aqui não, né, a gente não tem muito. O que a gente tem de parâmetro aqui são pontos anteriores, né? Tá. Dessa mínima aqui, por exemplo, ó, e você não viu continuidade abaixo desse fechamento, né? A partir desse fechamento, né, você viu o preço vir testar, mas voltar. Veio abaixo, mas voltou. Tá? Veio aqui, né, pode voltar. Pensando no semanal. Mas esse fechamento aqui ainda tem espaço também para um teste das novas mínimas ali embaixo, né, que também não foram testadas. Aqui também a lógica, né, a lógica de um triângulo expandido, tá? A lógica não difere muito da do índice, né? Só que aqui ele está até mais emaranhado, né? Tá com as médias mais flats aqui ao meio da movimentação, tá? E aí a gente vem, né, agora aqui para o nosso gráfico diário. Para quê? Né? Para a gente pensar aqui em
mais possibilidades próximas da movimentação nossa. Aqui está o gap era do diário mesmo. Tá? É um gap aberto. Se isso aqui é uma lateralidade, esse gap aberto acaba sendo um magneto. Ele chegou perto, não fechou o gap. Tá? Eu vou apagar essa linha aqui que eu tinha feito. Aqui tem uma região de suporte por volume. Para quem já tem o Trade System sabe que normalmente quando o preço chega nessas regiões, ele dá uma travada. Às vezes ele demora um pouquinho, depois ele acaba rompendo, mas normalmente acaba tendo defesa ou realização de lucro, né, nessas regiões aqui. Então, poucas vezes ocorre, né, um rompimento já direto dessas regiões. Tá? Normalmente ele acaba encontrando uma pausa, faz um pullback, né, para talvez, né, vir a níveis mais baixos. O alinhamento das médias aqui está um pouco melhor, né, a 9, a 20, a 50. A ordem aqui já é melhor. Então a perda da mínima aqui talvez, né, possa vir a ser uma movimentação interessante. Tá? Pensando em contagem de barras, né, pessoal, aqui eu tenho uma L1, né, então se ele perder a mínima aqui agora, como ele renovou o máximo, tá, seria uma L2. A L2 é uma entrada mais segura, né, a favor da tendência aqui, né, que agora você tem uma perna de baixo, né, um pullback, e você está, né, ali aguardando a segunda possibilidade, por exemplo, de uma perna de baixo. Tá? Então, a perda dessa mínima aqui pode ser uma movimentação interessante de baixo. Lembrando, né, que você tem o gap dessa movimentação aqui como possibilidade de alvo. E em novas mínimas, né, o preço tem apresentado falha. Tá? Aqui, né, você teve um topo duplo, né, com essa região aqui, né, no M60 fica muito mais evidente, né, porque aqui teve um gap de baixa, né, um gap de alta aqui, né, no caso bem evidente, né, essa movimentação. Aí ele tem um gap, aí ficou todo esse espaço aqui. Então no M60 você vê isso aqui como topo duplo mais claro, né? Que foi o topo duplo do dólar, né, que a gente havia conversado, tá? Ele fez lá a tentativa do cup renda, né, ali no M60, mas não chegou a dar alvo. Aqui complicado, né, pelas barras, né, pessoal? Por quê? Porque você está tendo uma barra sobreposta, então ela não te traz muita informação, né, realmente. Quando você tem barra sobreposta, normalmente você acaba tendo um pouco mais de barra sobreposta. E quando que muda as coisas? Quando você tem uma barra que rompe, né, alguma coisa, nem que seja a mínima da barra anterior. Né? Uma barra, por exemplo, assim. Né? Tá? Opa, uma barra assim está rompendo aqui. Né? Eu estou agora numa L2, tá? Tem uma L1 aqui, agora estou numa L2, aí eu posso ter um pouco de continuidade. Para depois falhar, voltar para a lateralidade. Né? Isso é esse cenário, né, pessoal? A gente está dentro de uma grande lateralidade. Aí o preço às vezes só fecha um gap aberto ali. E aí, aqui, ó, tinha um gapzinho aqui, ele foi fechado nessa movimentação, depois, né, já acabou, né, a possibilidade de alta, né, já tinha testado também ali o topo da wedge, né, essa wedge aqui, ó, tá? E aí temos esse gap aqui, né, temos essa possibilidade de triângulo expandido aqui também. Aqui ele está próximo, né, do meio da lateralidade, tá? E aí a gente vai bater um papo agora sobre o M60. O que, pelas médias está um pouco mais fácil essa movimentação aqui vir, né, para realizar essa L2 aqui. Tá? Mas aí a gente vai precisar de um pouco mais de informação. Lateralidade, pessoal, isso daqui é o cenário mais chato que tem. É de você tentar pensar em uma movimentação. Rompimentos, né, levam a movimentação de continuidade. Lateralidade normalmente leva a mais lateralidade, né, até que haja uma mudança. Tá? Isso aqui foi só para ver até onde veio o nível de correção, tá, dessa perna, né, que teve uma boa 2BR aqui, né, mas ela teve uma continuidade ruim. E essa continuidade ruim parou no 61.8, então parou num bom ponto, né, ainda de nenhum dos pontos, né, de correção. Então, possibilidade ainda de continuidade baixa. E aqui, pessoal, no M60, né, aqui é que eu falei, né, a ideia do cup handle,
Não chegou a dar alvo, né? O alvo está aqui, tá? O alvo desse cup handle aqui. Um tempo um pouco maior, né? Isso daqui está um pouco mais ainda bem desenhado, né? Mas ainda assim dá para ter ideia, né? Aqui tinha a possibilidade de alvo, né? Ele parou antes, também não chegou a fechar o gap, né? Eu estou aqui, dá até para eu ajustar esse gap aqui já. Agora ele só é isso, tá? Ele é só esse pequeno espaço aqui, ó, tá? Porque essa barra ela veio até aqui, então só tem esse pequenino espaço aqui a ser preenchido, beleza? Aqui, né, fez um topo duplo mais alto, né, o que é positivo para essa movimentação. Aqui, né, tem uma possibilidade de wedge. Pós wedges, né, o que você pode esperar? Duas pernas. Isso aqui pode ter sido a tua primeira perna, e aqui, né, a gente pode enfrentar, né, a possibilidade de uma segunda perna, tá? Aqui a lateralidade total, né, também. Por quê? Média móvel de 20, média móvel de 50, média móvel de 9. As três médias muito próximas, sem direção alguma. Então, mesmo que essa movimentação aqui talvez vá caminhar, por exemplo, uma movimentação de baixa, né, a ideia é que ela falhe, nova mínima, volte a subir, suba um pouco menos, desça um pouco mais, tá? É uma movimentação chata, né, porque é demorada. Por quê? Porque ela precisa realinhar as médias. Quantas vezes você vê movimentações muito longas, né, sem um bom alinhamento das médias, né, uma tendência. Aqui, né, essa própria movimentação aqui, né, que a gente está vendo agora, né, o preço vem, né, e ele tenta ter uma continuidade. Ó, a 20 está aqui embaixo, a 9 está aqui no meio, quem está passando aqui em cima é a 50. Era para 50, está passando aqui embaixo, a 9 aqui, a 20 aqui. Isso é um cenário de tendência, tá? E isso aqui agora é cenário de lateralidade, tá? Então atenção isso aqui, mesmo que abra, às vezes, abriu com gapzão lá embaixo, é para ter retorno, tá? Então, às vezes dá oportunidade na ponta compradora, por conta do cenário dos 60. Então é sempre interessante você estudar isso aqui. Quer ver? Ó? Vamos pegar um outro dia aqui. Esse dia aqui, né? Aqui estava uma tendência de baixa, tá? Beleza, você sabe que o preço está abaixo da média. E aí de repente você tem uma barra de alta, né? Uma barra de alta que deixa, né, uma possibilidade, por exemplo, de continuidade de movimentação de alta. E aí você começa a observar o que você tem de barreira para isso também, tá? Aqui você tinha a região da VWAP do dia anterior, aqui você tinha MM50, aqui você tinha a VWAP do semanal. Aqui você está contra as médias, né? Contra qualquer alinhamento das médias. Aqui a 20 está ao meio e a 9 está passando aqui embaixo. Isso aqui é cenário de movimentação de baixa, né? Essa ordem das médias aqui é cenário de movimentação de baixa. Então, provavelmente não vai ter uma continuidade imediata, né? Não vai gerar uma tendência do nada aqui, né? E essa é a ideia de você fazer esse tipo de backtest, né? Fazer esse tipo de estudo, tá? Aqui, ó, uma outra situação interessante e bacana também para você analisar. Aqui foi o fechamento do dia anterior e aqui é a abertura. Aí você tem uma big barra de baixa contra todas as médias, né? Você tem aqui a 9, a 50 e a 20 aqui, né? As médias estão paralelas. O que você teve aqui? Você teve lateralidade, tá? É diferente quando você tem, por exemplo, uma abertura já com possibilidade de tendência. Aqui as médias já estavam se reajustando, o preço já tinha feito novas máximas, tá? Aí ainda apresentou aqui duas barras sobrepostas, né? Mas depois apresentou fechamento rompendo máximas, tá? E aí depois teve continuidade, tá? Então é sempre interessante você também realizar esse tipo de análise, né? Agora a gente está claramente aqui uma lateralidade. O preço abre bem aqui. Você vai querer continuar vendendo já em cima de um fundo duplo saindo de uma lateralidade? Não. Provavelmente você vai achar algum padrão de compra aqui para pegar algum tipo de retorno nas médias, porque essas médias vão começar a se reajustar. Aí o preço pode lateralizar um pouco por aqui, mas para depois descer mais, tá? Beleza? Então, atenção, né? Ou mesmo
um gap de alta aqui, né, que pudesse vir a abrir aqui, fechar esse gap aqui, também vai dar uma boa oportunidade na venda. Por quê? Porque as médias vão precisar de um tempo para se reajustar. Está um pouco mais fácil de subir que de descer, né? Porque a 9 está acima da 20. Então elas poderiam se realinhar de maneira mais fácil para cima do que para baixo, tá? Beleza, pessoal? Então, aí a gente vai precisar ver onde o preço vai abrir, né, para pensar no interesse. Mas a princípio pensem, né, e lembrem dessa movimentação aqui como lateralidade, tá? Por conta das médias do M60. E aí, por mais que você veja um gapzão nos 5 minutos, né, tome a devida cautela de relembrar de como é que tá as coisas aqui no M60. E de pensar, né, que lá no gráfico semanal, ele deixou a possibilidade, por exemplo, de fechar aquele gap, assim como no do diário. Então você pode ter uma movimentação de baixo até aquela região, e depois começar a falhar e voltar para a movimentação de alta. Então isso aí a gente tem que ir analisando dia a dia. Beleza? Então, era isso, pessoal, do nosso vídeo de final de semana. Façam, né, as análises de vocês também, façam as marcações, exercitem isso daqui, né, porque com o tempo vocês começam a fazer com o pregão rodando, né, vocês começam a ver possibilidade, você olha o 60, né, você vai juntando as coisas. Beleza, pessoal? Então, era isso, tá, para o nosso vídeo de final de semana. Bom restinho de final de semana aí para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!